Finalmente a June fora de Gilead, não posso acreditar, não creio. O pessoal que odeia o Luke deve ter surtado com esse episódio, né? E a Janine, hein? Pobrezinha. O sexto episódio de The Handmaid's Tale, Vols construiu uma tensão do começo ao fim de uma forma muito bem encadeada. Em vários momentos a gente ficava, não é possível, ela vai voltar de novo. Eu já tava quase desistindo, falei, eu não vou fazer mais vídeos se ela voltar pra Gilead. Mas no final das contas, a June conseguiu escapar e a Moira acabou assumindo essa voz da razão, óbvio, né? Ela tá numa situação, neste caso, um tanto quanto mais confortável. Nessa situação que eu digo desse embate de ideias, né? A June querendo voltar e ela dizendo, você não tem que dar uma de heroína, você é só um ser humano, e morta você não vai conseguir ajudar ninguém. Nem sua filha que tá lá, nem sua filha que tá aqui, nem ninguém. Eu senti a Moira como uma voz do espectador, me representando ali, pelo amor de Deus, sacudindo a June falando, vamos embora daqui. Apesar de que o que ela fez foi bem contra as regras, né? A Una, coitada, se lascou. Chegou um comentário do DiCaprio, não o Leonardo, duvido muito que seja o Leonardo, em que ele disse que é difícil imaginar o que vai acontecer agora que a protagonista tá fora de Gilead. Eu, particularmente, acho até fácil, bem entre aspas, porque, né, a gente lê o Testamento, sabe o que rola depois que algumas pessoas fogem de Gilead, e a gente sabe que a June começa uma atuação militante, ela começa uma atuação mais forte na militância anti-Gilead. Eu creio que ela vai atuar de uma forma mais forte mesmo, com essa atuação anti-Gilead, seja com o Mayday, seja criando auto-organização, porque já deu pra perceber que pra ela não basta só o que tá rolando lá dentro, né? Ela fala com o Steven, inclusive, que tipo de resistência são vocês, né? E também não basta essa ajuda humanitária que chega de vez em quando e que tá à mercê de ser interrompida a qualquer momento. Porque, igual aconteceu nesse episódio, porque os bombardeios voltam, e óbvio, né? Os caras não vão ficar lá no meio de um bombardeio, senão depois eles não ajudam ninguém. É bem interessante pensar como que ela vai fazer essa militância, mas assim, eu creio que esse vai ser o caminho. Ela vai se fortalecer ainda mais como uma militante anti-Gilead, uma líder anti-Gilead. Tem uma cena no trailer que parece ela dando um depoimento num tribunal. Pode ser uma das maneiras com que ela vai lutar agora contra a Gilead. Eu acho que agora que ela tá fora de lá, talvez seja um conflito de, será que ela vai reencontrar a Hannah? Apesar de que os testamentos dá uma conclusão a isso, como a série é isolada, né, de testamentos, então pode ficar esse conflito. Ela vai conseguir reencontrar a filha, que é o que esse episódio levantou, né, que é o que é o principal, o foco principal do episódio. Agora que a June fugiu, e aproveitando que a Bia falou sobre o trechinho da June dando um depoimento no tribunal, de certa forma responde a uma dúvida que eu tinha, inclusive vendo esse episódio, que é, o que está sendo feito com a experiência das aias do ponto de vista jurídico, legal, de intervenção do Canadá e do que restou dos Estados Unidos, né? Até então eu tenho achado muito pouco utilizado essa fonte primária, que são essas aias, que dão depoimentos em primeira pessoa do que se passou com elas em Gilead. E isso é muito valioso num processo, né, em que está se discutindo as atrocidades do regime gileadiano. Então a June no tribunal pode, de certa forma, ser uma resposta a essa questão. Vão começar a usar com mais afinco o depoimento e a experiência das aias contra Gilead. Eu tenho uma aposta, eu acho que ela vai começar a ser perseguida no Canadá e que ela não vai ter muita paz, ela vai ter que sumir. Os testamentos, ele dá uma camada a mais de complexidade na relação, que são as pessoas de Gilead que vão pro Canadá e são espiãs também, né? Então isso é uma relação muito complexa e muito massa, assim, que a gente ainda não viu isso acontecer, né? Um ponto muito legal desse episódio é retratar a ajuda humanitária à Cera, que é onde a Una trabalha, a Moira acaba indo ajudar também. É um conflito muito forte, né? As pessoas estão lá para ajudar, estão no olho do furacão, e aí elas não podem levar ninguém embora, elas têm que simplesmente tirar suas coisas e sair dali, porque se elas fizerem algo a mais que isso, a mais do que foi o combinado para elas poderem estar ali, acabam encerrando as atividades e aí eles não vão poder ajudar mais ninguém. É uma coisa muito complexa, né? E que se relaciona com o modo de operação das ajudas humanitárias que a gente tem no nosso mundo real, né? Não é uma ajuda que intervém, né? Ela não vai lá salvar as pessoas, pegar e tirar de um lugar onde está acontecendo um conflito ou um massacre, como a gente está vendo agora em Israel e Palestina, de Israel na Palestina especificamente, né, para ficar bem claro. Uma ajuda humanitária no local para, né,
Dar alimentos, dar remédios, enfim. Inclusive, eu até queria ouvir de alguém que trabalha nisso o comentário sobre a June ter ido no barco, porque deve ser uma coisa meio estranha, né? É óbvio que a gente quer que a June saia, é óbvio que a gente torce para que aquilo dê certo, né, como acaba dando, mas também é algo que não pode ser tratado com moralismo, né, do tipo, mas é só uma pessoa, esconde ela, não sei onde que é. O que a Moira desesperada dá essas sugestões, né, a gente entende, talvez a gente na mesma situação faria o mesmo, mas de fato você tem que olhar pelo lado da organização, né, imagina acabar com a operação e aí acaba a ajuda humanitária. Aí eles não vão ajudar ninguém. E mostra quão desumano, na verdade, é o inimigo de fato, né? Que é Gilead. Eles vão voltar ao bombardeio. Foi um cessar-fogo de 24 horas, mais para Gilead se reabastecer do que para ajudar os refugiados e os desamparados, né? As pessoas que estão tentando fugir do país e tudo mais. Então, é bem cruel, né? É uma situação bem cruel e o único inimigo de fato ali é Gilead. Não pode restar dúvida disso, né? Para finalizar um pouco essa parte, tem dois fatos que são marcantes. O primeiro deles é como eles solucionam o fato da June ter ido escondida e deles passarem por uma revista de Gilead e tal. Foi muito legal terem colocado que tem essa revista, né? Que eles vão lá revistar tudo e olhar os documentos, apesar de também não ter sido muito rigoroso. E tem aquela discussão sobre o que vamos fazer, vamos entregar e tal. Essa parte pra mim é fraca, é estranha. A discussão era tão grande, né? Assim, não, vamos entregar, não, isso vai nos prejudicar e tal. Aí no fim das contas era só imprimir um papel. Vai lá imprimir a identidade dela. Foi meio tosco. E o segundo fato é a discussão que a Moira tem com a June lá em cima, quando a June quer pegar o barco, o bote e ir embora, voltar pra Gilead. Apesar de eu ter achado um pouco repetitivo, porque lá no começo elas têm essa discussão, aí depois elas têm a discussão de novo. Alguns pontos se repetem, mas enfim. Eu acho que as duas atrizes, a Samira Wiley e a Elizabeth Moss, estão incríveis nessa cena. Elas estão super conectadas. Tem umas discussões muito importantes, né? Até daquilo que você falou que a Moira fala pra ela sobre ela não ser uma super heroína, dela poder chegar lá sem a Hannah, né? E que ela não... morta, ela não ajudaria ninguém. Eu acho uma cena muito impactante, muito triste, muito pesada. E eu acho que essa conversa que elas têm, junto com os flashbacks que tem nesse episódio, falam muito sobre o que é o episódio, né? Sobre o peso da maternidade, sobre como a June tá carregando há muito tempo essa culpa por não conseguir salvar a filha, por não conseguir levá-la embora de Gilead. O episódio mostra o que a sociedade espera de uma mãe, que é que ela se sacrifique, que ela coloque tudo à frente pelo filho, coloque a sua vida na frente da vida do próprio filho. E a Moira dá uma balanceada, assim, tipo, June, volta aqui, vamos conversar. Do mesmo jeito também que lá atrás, que mostra no flashback, que ela ficava meio relativizando o relacionamento do Luke e da June, ela fica puxando essa razão, assim. Eu não sou mãe, então talvez a minha experiência, a minha percepção fique um pouco diferente das mulheres que são mães. Por isso a gente fez até um episódio do Casa da Marta, o nosso podcast, a gente convidou a Fernanda, que é uma mãe que assiste Handmaids, ela compartilhou muito dessa experiência do que é ser mãe e assistir aquelas mulheres naquela situação, afastada dos seus filhos. Então a gente vai deixar aqui na descrição, que é um episódio muito legal. Algumas pessoas comentaram lá no grupo do Facebook, que a gente estava comentando esse episódio, que acharam o reencontro da June com a Moira e com o Luke muito frio. Eu até cheguei a comentar lá também que eu acho que o reencontro da June e da Moira foi meio frio mesmo, que a June não dá nenhuma moral mesmo, sai procurando a Janine, porque ela tinha acabado de bater a cabeça, uma bomba explodiu na frente dela, tava com uma concussão, ela não tava bem, né? Então eu acho que o momento em que as duas estão em cima do caminhão e indo, eu achei fofo demais, assim, eu achei uma sintonia super linda. Aí finalmente parece que ela viu que é a Moira. Foi uma experiência de trauma. No caso do Luke, eu já consigo enxergar que a June chega lá no Canadá, primeiro ela tá indo relutante, né? Ela
não queria nem estar lá. E depois, ela chega com um peso muito grande de não levar a Hannah junto. Ela chega, a primeira frase que ela fala é: me desculpa, eu não tô com ela, me desculpa, sou só eu. Nossa, esse momento me despedaçou, assim. Muito, muito, muito triste. Ainda mais a gente vendo o flashback de que ela tinha uma insegurança de se ela não tivesse um filho, o Luke queria um filho, e aí ela chega lá sem a filha deles. É um peso muito, muito, muito grande. Então, eu acho que seria meio irreal ela chegar: oi! Ou beijos e tal. Mas tem outro comentário no grupo também em relação a isso que me fez pensar, que é: quando a June reencontra o Nick em vários momentos, ela tá sempre muito, né? Ai, vem cá, tem corridinha, volta e beija. O lance é em compreender dentro da série, né? E não a expectativa de quando a gente... Ela não tá revendo um parente depois de ficar 5 anos longe, né? E, tipo, numa situação normal. Ela tá revendo o ex-marido para quem ela já havia enviado uma carta dizendo: cara, segue sua vida, porque eu não sei se eu vou sair daqui, tipo, eu não sei o que vai rolar, então eu não quero que você fique preso a sempre ficar esperando a sua esposa. É uma situação muito complexa, cheia de nuances, né? Agora, o Nick realmente, mas ali é porque eu já não vejo que faz sentido um romance entre ele e o Nick. Parece que tem uma pessoa que insiste nisso, então, né? Tipo, um produtor executivo. De fato, assim, é uma situação ridícula, né? A Moira ainda fala pra ela nesse caminho lá na discussão de que o Luke tava esperando ela lá. Nesse sentido de, tipo, você precisa ir, vamos. Mas eu acho que isso acaba dando um peso também ao reencontro, né? Agora vamos ler os comentários. A R falou: fiquei desidratada de tanto chorar. Pra mim, com certeza, foi o melhor da temporada e um dos melhores no geral. Mexeu demais comigo, ainda mais porque não estava esperando que a June fosse pro Canadá tão cedo. Gente, eu chorei tanto, mas tanto nesse episódio. Era tipo, a cada 2 minutos eu tava em prantos. Eu postei uma foto lá nos stories da situação que eu fiquei. Depois eu fiquei até com dor de cabeça de tanto que eu chorei. Segue a gente lá no Instagram pra ver a reação pós-episódio ou pré-episódio. Eu também meio que não tava esperando que fosse tão cedo, mas tá meio tarde também, não sei. Tô confusa. Eu achei que ela fosse ficar lá nos territórios rebeldes mais um tempo, né? Mais um tempinho, E, sei lá, encontrasse o Mayday, alguma coisa desse tipo. Também não esperava que ela fosse sair, não, os Nighthawks. Eu até falei, né, que eu queria realmente ficar com os Nighthawks. A Yuki Hashimoto, que também sempre comenta aqui, falou: achei interessante a parte em que a June fica procurando a Janine. E a Moira joga real pra ela, falando que provavelmente a Janine tá morta. Em paralelo com o episódio do Leite, em que Janine quer voltar e ver se as amigas estão bem. E a June diz a mesma coisa pra ela. E sobre o final, ser mãe é carregar um eterno sentimento de culpa. E esse episódio mostra bem isso. Nossa, a gente vê um pouco de sensibilidade, mesmo a gente não sendo mãe, e observar a mãe da gente, as mães que são nossas amigas, a gente percebe. Eu acho que a Fernanda até falou isso mesmo, desse sentimento de culpa. Isso é tão arraigado, né? Assim, mesmo as mães que têm muita consciência de que isso é uma construção social, que precisa melhorar, sofrem. O Herculano falou: tal como vimos, os acontecimentos do 6º episódio foram tão marcantes e emocionantes que nem deu pra conter as lágrimas. Outro que chorou. Bom, June agora está no Canadá. Minha questão é: o que a June agora fará com aqueles que a maltrataram? Não só ela, mas também outras pessoas. Será que somente gozar da paz e ficar com os braços cruzados? Acho que não. Eu já falei minha aposta, né? Eu acho que no primeiro momento ela vai lutar e tal, vai começar a ser perseguida e vai ter que se esconder. Talvez assim que acabe The Handmaid's Tale. Depois de uma terceira temporada que foi muito irregular mesmo, teve episódios excelentes, mas teve uns episódios que foi uma completa catástrofe. Eu tô achando a quarta muito boa, tirando aquele terceiro que foi também bem ruim, bem fraco. Essa virada, né, que é sempre essa coisa do quinto pro sexto, que chegou na primeira metade, depois você vira pra segunda metade, né, que é tipo, cara, até aqui uma coisa, daqui o que nós vamos fazer, né. Foi uma virada muito boa, né, o quinto episódio foi pura ação, pura adrenalina, assim, das duas correndo o tempo inteiro e veio um bombardeio. E aí agora no sexto, todos esses dilemas éticos apresentados pelo episódio, esses flashbacks, né, com as dúvidas da June e tudo mais, eu achei excelente, muito bom. É isso, obrigada a quem comentou. Tamo aí, semana que vem, fazendo mais análise. E é isso. Se inscreve, compartilha e curte também. E compartilha mais ainda, porque isso é muito importante. Mais do que a inscrição, mais do que a curtida. Tchau, semana que vem a gente volta. E assistam Twin Peaks.